Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, tá? Por um motivo assim de extrema importância, precisei me ausentar, não terei como entrar pelo Zoom. Então, para não deixar vocês na mão, eu estou aqui gravando essa aula, né? É uma unidade nova. Eu espero que vocês compreendam. Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês me mandem no privado, tá? No WhatsApp, no meu privado, para que na próxima aula eu possa esclarecer, tá bom? Então, peço a compreensão de todos. Vocês sabem que eu não sou de me ausentar, não gosto de me ausentar, mas foi de extrema urgência e necessidade, tá bom? Então, eu peço a compreensão de todos. Então, vamos lá. Elementos da geometria, tá, gente? Então, vamos lá, os elementos da geometria. Então, o primeiro elemento que eu coloquei aqui para vocês é o ponto, tá? Então, nós vamos introduzir essa geometria aí, né? Que mais lá na frente a gente vai conhecer ela por geometria analítica, tá bom? Mas por enquanto nós temos aqui uma geometria, elementos primitivos da geometria. Então, nós temos ponto, reta, retas determinadas por ponto, reta determinada por 2 pontos e reta determinada por 3 pontos, tá? Então, primeiro, o que é um ponto? Então, eu quero iniciar aqui dando a definição do que seria o ponto, tá? Então, ponto é um ponto, né? Então, imaginem que essa folha de papel aqui seja um plano, né? Tia, o que é o plano? O plano é a junção de infinitos pontos ou infinitas retas, tá? E aí, para definir o ponto, eu posso dizer que os pontos eles não têm dimensões, né? E eles estão presentes em todas as figuras planas, ok? Ou geométricas. Então, tia, qual é a definição do ponto? Eu representei o ponto aqui pela letra P, mas pode ser qualquer letra, tá? Então, o ponto não possui dimensões e ele está presente em todas as figuras geométricas. Depois que nós aprendemos a definição do ponto, nós vamos para a definição da reta. Tia, então o que é a reta? A reta, gente, ela é formada por um conjunto de infinitos pontos, tá? Então eu junto, é como se eu fosse colocando, pegar aqui um pincel que seja um pouco mais grosso. Vou colocar aqui, ó, ele é como se eu fosse juntando aqui, ó, um ponto ao lado do outro, tá? Ó, então eu vou juntando, eu deixo de ter pontos e passo a ter uma reta. Então, a definição da reta que ele nos dá é que a reta nada mais é que a junção de infinitos pontos, tá? As retas não têm espessura e são ilimitadas nos dois sentidos. Por isso, para representar uma reta, desenhamos apenas parte dela. Tia, o que ele quer dizer com ilimitada nos dois sentidos? Eu quero que vocês observem aqui, olha. Eu tracei aqui uma reta, né? E nas extremidades dessa reta eu coloquei uma seta. O que isso quer dizer? Que essa reta, gente, ela cresce tanto para frente quanto para trás. Ou seja, nas extremidades ela é infinita. Então é por isso que ele diz que as retas, ela não têm espessura e são ilimitadas, ou seja, elas são infinitas nos dois sentidos. Por isso, para representar uma reta, a gente desenha apenas uma parte dela, tá? Então, essa setinha aqui que eu representei, gente, nas extremidades desse risco aqui, desses infinitos pontos, significa dizer que ela cresce tanto para frente quanto para trás. Então, a reta, ela é ilimitada, ela é infinita nas suas extremidades, tá bom? Então, a representação da reta, tá aqui, olha, eu tenho uma reta, aqui, olha, eu tenho uma reta que vai de A até B, então tá aqui, eu tenho uma reta que vai de A a B. Aqui, ó, a representação dela é esse tracinho em cima com as duas setinhas nas pontas, nas extremidades. Então, significa que aqui eu tenho uma reta que vai de A a B. Tá aqui, ó, tá? Uma reta R que vai de A até B, ok? Então, a representação dela, gente, é essa aqui, ó. É as letras que compõem essa reta com esse tracinho em cima e a delimitação dela, que são essas duas setinhas nas suas extremidades, né? Então, essa seta significa dizer, tia, que ela é infinita para a frente e ela é infinita para
trás, ou seja, ela cresce nos dois sentidos, tá bom? Retas determinadas por um ponto. Então, eu tenho um único ponto que eu chamo de P, e por esse ponto passa em inúmeras retas, tá? Então, que são retas determinadas por um ponto? Tá aqui, eu tenho um único ponto e nesse ponto eu tenho inúmeras retas traçadas, ok? Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que nesse ponto eu tenho inúmeras ou infinitas retas, certo? Reta determinada por dois pontos. Tá aqui, gente, olha. Eu tenho uma reta, posso dizer aqui que eu tenho uma reta R, tá? Tenho uma reta R determinada apenas por dois pontos. Então, eu tenho uma reta que vai de P a Q, tá? Então, que reta é essa, tia? A reta que começa em P e vai até Q. Como é que eu represento ela? Um tracinho em cima e uma seta do lado com uma seta do outro. Significa que eu tenho uma reta, ó, porque ela cresce para frente e para trás. Ela começa em P e vai até Q, tá? Tenho dois pontos limitando aqui essa minha reta. Reta determinada por três pontos. Tá aqui, é uma reta qualquer também, que eu posso chamar de reta R. E agora, ao invés de eu ter dois pontos, eu terei três pontos, tá? Então, como é que eu representaria aqui, tia? Eu tenho a reta P a Q, ó, setinhas nas extremidades, e tem uma reta Q a R, setinha nas extremidades. Ok aí? Então, eu tenho uma reta de P a Q e uma reta de Q a R, certo? Tudo bem até aqui? Não esqueçam, tá? Que a representação da reta, gente, ó, é as setinhas nas suas extremidades. Significa que as suas extremidades são ilimitadas, ou seja, ela cresce tanto para frente quanto para trás, elas se prolongam, tá bom? Vamos para a próxima definição, tá? Que olha, retas paralelas. O que são retas paralelas? Vou posicionar meus dois pincéis aqui, olha, eu digo que eu tenho pincéis paralelos. São pincéis que estão um em cima do outro ou um ao lado do outro, mas que não possuem nenhum ponto em comum. Isso quer dizer que eles não se tocam, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, eu moro na rua paralela a tal rua, significa que é uma rua ao lado da outra, que não se interceptam, tá? Elas não se tocam, ó, não tem nenhum ponto em comum. Mesmo que eu prolongue essas retas, elas irão continuar paralelas. Então, por que elas são paralelas? Elas estão uma embaixo da outra ou uma ao lado da outra e elas não possuem nenhum ponto em comum, olha, tá? Elas não se topam, ok? Então, essa é a definição de reta paralela. Tia, e o que são retas concorrentes? As retas concorrentes é o contrário das retas paralelas. Elas se interceptam em um determinado ponto, tá? Então, as retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Então, eu posso dizer que esse ponto bem aqui, ó, que eu posso chamar de ponto P, ok? Então, ela diverge das retas paralelas, tá, gente? As retas paralelas não se topam, não se cruzam. Olha lá o pincel, ó. Eles são paralelos. Podem um estar ao lado do outro, um abaixo do outro, mas não possuem ponto de interseção, ou seja, eles não se tocam. À medida que eu cruzar aqui, por exemplo, olha, os meus pincéis, eu deixo de ter retas paralelas e passo a ter retas concorrentes. Elas têm um ponto em comum, um ponto de interseção. Nesse nosso caso aqui, eu chamo o ponto de interseção de ponto P, tá? É o ponto em que elas se cruzam. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, gente, essa primeira parte. Nós temos aqui, olha, a atividade, que é na página 9, questão 1, 2, 3 e questão 4, tá? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode voltar o vídeo, tá bom? Não tem problema, ok? Então, vamos para o nosso último tópico. É o último, semi-reta e segmentos de reta. Gente, eu acho esse assunto muito legal. Tia, nós vimos, na verdade, nós acabamos de ver que a reta, ela se prolonga nas extremidades, tanto de um lado quanto de outro, né? Ou seja, ela é infinita para frente e ela é infinita para trás. Então, ela cresce aí nos dois sentidos. É por isso que eu represento a reta com uma setinha de um lado e com a setinha do outro. Quando eu vou utilizar semi-reta, o que é que eu percebo? Que a minha reta, ela cresce apenas de um lado.
no outro eu tenho um ponto e na outra extremidade eu tenho uma seta. Então, significa que essa semi-reta aqui está crescendo apenas para frente. Nesse outro exemplo, o que que eu percebi? Eu tenho um ponto aqui e tenho uma seta nessa extremidade. Então, significa que ela cresce para trás. Então, então eu posso resumir isso aqui dizendo que a semi-reta cresce apenas em uma extremidade? Sim. Então, eu posso dizer, gente, que a semi-reta ela tem crescimento apenas uma extremidade, ou para frente ou para trás, né? A reta, ela cresce, vou pegar aqui meu pincel, colocar aqui, olha, a reta, ela cresce nos dois sentidos, tá? A semi-reta não, ela cresce apenas em um lado. Então, ela cresce ou para trás, quando eu represento a setinha, ou ela cresce para frente, tá? Então, essa setinha que eu circulei aqui, gente, ó, significa que eu tenho uma semi-reta. Então, de um lado eu tenho um ponto, significa que ele começa no ponto A, mas não tem fim, tá? Ok aí? Então, aqui eu tenho um segmento de reta, ou uma semi-reta, tá? É quando começa e não termina. Deixa eu só passar aqui porque eu estou acompanhando aqui pela apostila, tá? Então, tia, a semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem um final. Ela tem um começo, mas ela não tem um final. Tá ok, gente? Então, tia, como é que eu poderia representar? Olha, eu poderia representar ela assim, ó. Essa daqui, eu poderia representar ela que ela começa em A, ok? Ela começa em A, certo? Gente, não tem como errar, tá? Olha, ela começa em A até o infinito, ó. Tá? Ó. Percebe que eu só tenho a seta de um lado, então eu tenho semi-reta. Ela tem um começo, mas ela não tem um final. Então, aqui é o mesmo processo. A diferença é que ela vai ao contrário. Ó. Tá? Então, recapitulando, olha. Aqui eu tenho reta. Seta de um lado, seta de outro. Aqui eu tenho segmento, semi-reta, só quero dizer segmento. Aqui eu tenho semi-reta, tá? Ela começa na bolinha e vai embora. Tia, e o segmento de reta? Olha, gente, o segmento de reta, ele tem começo e tem final. Ou seja, nas minhas extremidades eu não tenho nenhuma setinha, tá bom? Então, o segmento de reta, tia, significa que ele não se prolonga, não. Olha, a reta se prolonga para frente e para trás, né? A semi-reta se prolonga ou para frente ou para trás. O segmento de reta não se prolonga nem para trás e nem para frente. Significa dizer que eu tenho um segmento que começa em A e termina em B, ó. Eu não tenho seta nas minhas extremidades. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, olha, eu posso dizer que eu tenho uma reta R e eu tenho um segmento que começa em A e termina em B. Então, eu tenho um segmento que vai de A até B. Só o tracinho em cima. Ok? Aí, a última, segmentos consecutivos e segmentos colineares. Tia, quando eu tenho um segmento consecutivo, quando eu tenho uma extremidade em comum, ou seja, eu tenho um ponto em comum. Olha, eu tenho um segmento aqui que vai de M a N e outro segmento de N até P. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ponto em comum entre esses dois segmentos? É o ponto N, né? Ele é comum a M e é comum a P. Então, eu tenho segmentos consecutivos, porque eles dividem o mesmo ponto. Eles têm o mesmo ponto em comum, que seria o ponto N, né? O ponto de origem aí. Então, olha, o segmento N é comum a M e é comum a P. E o último aqui, vê se dá para vocês verem bem, eu vou subir para ficar melhor a visualização aí. Olha, que são segmentos colineares, tia, são segmentos que dividem a mesma reta, tá? Então, eu tenho uma reta R aqui, ok?
E tenho aqui 2 segmentos, olha, eu tenho um segmento que vai de P a Q e tem um segmento que vai de R a S. E esses 2 segmentos estão dividindo a mesma reta R, tá? Ok aí? Então, espero que vocês tenham entendido. Aqui tá a atividade, gente. Olha, a página 13, questão 1 e 2 e página 14, questão 4. Vou disponibilizar essa aula no YouTube, compartilhar com vocês no horário da aula. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!